Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? É com muita alegria que a gente começa mais uma edição do seu programa favorito, só de notícias do bem, viu? O programa Ressoar, então bora conferir o que é que vem por aí? Você conhece os malefícios que tem em nosso corpo quando a gente consome açúcar em excesso? Nós preparamos uma matéria bem bacana sobre isso e você vai ver também. No Conexão Social, a advogada especialista em direito da família, Vanessa Borim, conversa sobre os direitos da mulher durante o processo de divórcio. Você não pode perder, hein? Já no Descomplica Ressoar, o Dr. Antônio Spreusser te dá dicas de como prevenir a diabetes. Tá muito bacana, viu? Então não sai daí não, vai por mim, hein? Porque o programa Ressoar tá gostoso demais. Um ingrediente que é presente na maioria das cozinhas, mas que pode estar causando danos invisíveis à saúde. Hoje nós vamos explorar os malefícios do açúcar no organismo e como podemos fazer escolhas mais conscientes para promover uma vida mais saudável. E aí, bora lá? O açúcar tem se tornado uma presença constante em nossa alimentação diária. Desde alimentos processados até as sobremesas mais irresistíveis. O consumo excessivo desse ingrediente pode ter impactos significativos na nossa saúde. O aspecto nutricional relacionado ao aumento do risco da obesidade e do sobrepeso está relacionado porque quando a gente consome uma quantidade excessiva de açúcar, esse açúcar ele fica livre, então é energia livre que ela não é gasta por conta do sedentarismo, que também é um dos fatores de risco para a obesidade. As doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas ao consumo excessivo de açúcar, principalmente quando a gente fala de diabetes tipo 2, dislipidemias e doenças cardiovasculares. Estudos científicos têm apontado uma relação direta entre o alto consumo de açúcar e problemas cardiovasculares. O excesso de açúcar na dieta está associado aos fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças do coração. Os açúcares ou carboidratos encontrados nos pães, doces, massas, são a principal fonte de energia do nosso organismo. No entanto, quando ingeridos em excesso, eles podem ser maléficos. As doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. O excesso de açúcar pode estar relacionado às doenças cardiovasculares de diversos mecanismos. O primeiro deles é que o excesso de ingestão de açúcar aumenta a resistência da insulina. Isso pode levar ao pré-diabetes ao diabetes. Além disso, a ingestão excessiva de açúcares vai levar a um aumento do peso, que pode cursar com aumento da pressão arterial. Esse excesso de açúcar no sangue vai ser convertido em gordura e pode levar à inflamação dos vasos. Esse conjunto de diabetes, pressão alta, aumento de gordura no sangue e inflamação dos vasos vai fazer com que a gordura se deposite nesses vasos. Quando o vaso que entope está no coração, isso pode levar a angina, arritmia e até infarto. Quando esse vaso que entope é na cabeça, pode levar ao temido derrame ou AVC. O metabolismo é diretamente afetado pelo consumo desenfreado de açúcar. O pico de glicose no sangue, após a ingestão de alimentos ricos em açúcar, pode levar à resistência à insulina. Uma vez que a glicose é absorvida, ou seja, que a gente ingere açúcar, ao aumento do nível de açúcar no sangue, ao aumento da glicemia. Isso é um estímulo para o pâncreas produzir insulina. Essa insulina vai agir fazendo com que essa glicose da circulação passe para o interior da célula, onde no final de várias reações químicas vai levar à produção de ATP ou de energia. Uma vez que a insulina agiu, essa glicemia vai se mantendo estável. E quando ela começa a cair, um outro hormônio também produzido pelo pâncreas, o glucagon, faz com que esse equilíbrio seja mantido, aumentando a produção de glicose, principalmente a glicose que vem do fígado. A resistência insulínica é quando a ação dessa insulina para a absorção da glicose na célula e os seus efeitos metabólicos é prejudicado. Uma série de causas estão implicadas na origem da resistência insulínica, mas as principais são fatores genéticos, ambientais, comportamentais, a microbiota intestinal e principalmente a obesidade. É importante que uma dieta seja balanceada
entre os principais constituintes: carboidratos, no caso os açúcares, gorduras e proteínas. Ou seja, consumir carboidrato ou açúcar é importante, mas o excesso de consumo de carboidrato ou de açúcar está na base de duas grandes doenças, a obesidade e o diabetes tipo 2. Portanto, reduzir o excesso do consumo de açúcar está na base da prevenção e do tratamento da obesidade e do diabetes. Além disso, alguns estudos têm demonstrado uma ligação direta entre o alto consumo de açúcar e o envelhecimento precoce da pele. O consumo exagerado de açúcares, principalmente aqueles de alto índice glicêmico, acabam por promover uma reação que tem sido mais estudada recentemente, chamada glicação, em que o carboidrato faz com que as fibras colágenas e as fibras elásticas se liguem e por conta dessa ligação eles não são mais capazes de fazer uma remodelação tanto do colágeno quanto das fibras elásticas, levando tanto à flacidez quanto ao aparecimento das rugas. Mas esse excesso não se dá apenas de forma consciente, pois muitos alimentos processados trazem uma apresentação diferente desse ingrediente, o que faz com que ele passe despercebido. A Lei RDC 429/2020, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, trouxe importantes alterações nas regras de rotulagem de alimentos. A RDC 429, ela veio para a indústria para facilitar o conhecimento do consumidor ao comprar aquele alimento. Então, a indústria ela é obrigada hoje a colocar nos rótulos que tem alto teor de gorduras saturadas, alto teor de sódio e alto teor de açúcar, para desmitificar que algum alimento, principalmente que se passa por bom, acaba tendo uma quantidade muito maior desses componentes. A dica sempre é olhar o rótulo nutricional, mas a indústria usa de outros nomes também para identificar o açúcar, como sacarina, sacarose, maltodextrose, os próprios xaropes de milho. Todos esses são os açúcares dentro do componente de um determinado alimento. Então, no rótulo ele não é encontrado somente como açúcar. Embora cortar completamente o açúcar possa ser desafiador, existem alternativas e estratégias para reduzir significativamente o seu consumo. Uma das estratégias mais importantes é a conscientização mesmo. Então, vindo da indústria, que é a fonte maior de encontro desses alimentos, de adição que são adicionados de açúcar, a indústria sendo obrigada a colocar no rótulo que aquele alimento ele é rico em açúcar, ele acaba sendo uma das melhores estratégias. Bem como a conscientização da troca desses alimentos, de saber escolher entre esses que têm uma maior adição de açúcar com os alimentos que não têm. Então, a conscientização em torno de uma alimentação mais saudável e também da indústria que vem de frente a isso. Ficar atento às escolhas diárias é o primeiro passo para reduzir os malefícios desse ingrediente aparentemente inofensivo. A decisão de diminuir o consumo de açúcar pode ser um presente valioso para a sua saúde. E lembre-se, pequenas mudanças hoje podem fazer uma grande diferença amanhã. Pois é, minha gente, vamos ficar espertos aí com a quantidade de açúcar que a gente consome em nosso dia a dia. É bom priorizar sempre a nossa saúde. Agora a gente faz uma pausa que é bem rapidinha, mas fica por aqui, porque na volta tem um Conexão Social. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação.
Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Já estamos de volta e começa agora o Conexão Social. Hoje recebemos a advogada Vanessa Borim. Ela é especialista em direitos da mulher durante um processo de divórcio, especialmente em casos de relacionamentos abusivos. Então, tá na hora de conferir. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. E hoje nós vamos falar de um assunto sério e extremamente importante, que é os direitos da mulher durante e após o processo de divórcio, especialmente em casos de relacionamentos abusivos. Então você que está passando por isso ou já passou, sabe o quanto é difícil sobreviver a esse momento, até por se tratar, de grandes mudanças emocionais, financeiras, sociais, para os dois envolvidos. Mas, no entanto, a gente sabe e é importante a gente reconhecer que essa experiência, particularmente para as mulheres, é muito mais dolorosa, né? Recomeçar depois de anos de casamento, deixar uma história inteira de vida para trás, encarar os desafios que virão, não é nada fácil, né, gente? Então, foi por isso que hoje a gente tem uma convidada muito especial e a gente tem a honra de receber essa especialista nesse assunto, né? Que ela tem como missão de tornar esse processo mais leve. Ela é uma renomada advogada, especialista em direito da família, e ela vai compartilhar conosco seus conhecimentos para fortalecer as mulheres nesse momento desafiador. Além dela ser muito linda e querida, eu tenho certeza que vocês vão amar, muitos de vocês até já a conhecem, com certeza. E é por isso que eu quero te convidar para a gente dar as boas-vindas à querida doutora Vanessa Borim. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu fico muito feliz com o convite, né? Um prazer para mim estar aqui. Hoje, né, eu já ajudo muitas mulheres e esse é o meu propósito hoje de vida e é muito bom saber que eu estou aqui. Com certeza nós vamos, através da televisão, alcançar mais e mais mulheres e assim ajudar mais mulheres, que esse é o meu objetivo. Obrigada, viu? A gente sabe que não é um assunto que a gente gostaria, né, de falar, mas ele é muito necessário, como eu disse, muito importante, né, doutora? Sim. As pessoas estão carentes desse conhecimento. E para quem ainda não te conhece, né, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouco sobre você, para depois a gente entrar no assunto. Sim, obrigada. Meu nome é Vanessa Borim, né, eu sou advogada na área de Direito de Família e Sucessões, fiz pós-graduação na área, atuo já há muitos anos. Hoje na internet eu tenho um canal onde eu dou dicas diariamente, né, a respeito de como a mulher, porque muitas mulheres acabam não saindo de relacionamentos porque não sabem dos seus direitos e acabam ficando em relacionamentos sofrendo violências, né, violências psicológicas, físicas, justamente por medo de sair de um relacionamento. Na minha vida, eu falo que tudo tem um propósito nessa vida, né, e acredito que eu me divorciei depois de 18 anos de casada, né, eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho 2 filhos maravilhosos, não casei com a intenção de me separar, né, eu apesar de trabalhar com isso, não sou a favor do divórcio, né, eu acho que todas nós mulheres casamos com o intuito de viver o resto da vida casada, mas diante de algumas situações, às vezes nos obrigam a tomar essa atitude. E hoje eu vejo que tudo que eu passei na minha vida, né, até mesmo por esse processo de divórcio, eu acho que tudo, Deus acho que é tão bom que tudo tem um propósito, né? Eu passei por isso e hoje eu consigo entender muito mais o lado da mulher nesse momento tão difícil, né? Que por mais que ela tenha às vezes o trabalho dela, tem toda a questão dos filhos, né? Ninguém gostaria de estar separada, mas eu percebi que tudo isso que eu passei me fortaleceu ainda mais para entender a dor da mulher quando passa por esse momento, né? Que não é só a dor dela, é a dor da família, tem os filhos envolvidos, então realmente não é um processo fácil. E isso me deixou ainda mais assim tocada em querer ajudar essas mulheres, né? E eu sei que elas precisam da nossa ajuda e da nossa empatia nessa hora,
porque não é fácil. Então, para a gente iniciar, eu queria que você falasse, então, assim, os pontos cruciais que às vezes a mulher, ela tem muito medo de iniciar um processo de divórcio. A gente está falando aqui dos casos de relacionamentos abusivos, né? Sim. Daquela situação que é necessário fazer. Sim. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho para ela identificar, né? Às vezes ela está vivendo essa situação e ela tem muito medo de iniciar um processo de divórcio. A mulher, eu acredito que a mulher ela tem uma força nela, né? E eu vejo por mim, a gente leva aquele casamento até o máximo que consegue, né? Até o limite mesmo. E por isso, às vezes, elas se submetem a muitas coisas, né? Então, muitas vezes elas estão nesses relacionamentos abusivos, onde elas estão sendo maltratadas dentro de casa, né? Algumas, eu já, em consulta, né, com várias clientes, já presenciei clientes falando para mim que o marido não deixa sair para dar uma volta com o cachorro no quarteirão, né? Que não, limita até mesmo o direito dela de ir e vir, né? De simplesmente ir numa farmácia sozinha, né? Então, isso tudo você vê que não é normal. Não é normal você estar em um relacionamento onde você não pode sair de casa sozinha, você não pode levar sua filha em algum lugar sozinha, o marido sempre tem que estar junto, ou ele começa a judiar dessa mulher, maltratar, xingar, né? Humilhar essa mulher no dia a dia. Vezes. Começa uma agressão. Eu sempre falo que as agressões começam psicologicamente, né? A agressão, a violência doméstica começa, a maioria das vezes, psicologicamente e ela vai aumentando, né? Vai para a violência moral, vai para a violência física, né? Acontece também a violência sexual dentro do casamento e muitas vezes assim ocorre também a violência patrimonial, que é muito comum, né? E em muitos casos que a mulher insiste demais em ficar nesse relacionamento, ela acaba pagando com a vida dela. E muitas mulheres não saem desse relacionamento porque elas não sabem do direito delas, né? Eu até estava comentando com você antes da gente entrar aqui. Quando eu fui começar a falar sobre direitos da mulher no Instagram, eu coloquei lá, toda mulher deve saber os seus direitos. Por quê? Porque o homem abusivo, né, gente? Nós estamos falando aqui de um homem que realmente está fazendo essa mulher sofrer. Porque existem homens muito bons, existem casamentos sadios, né? Mas o homem abusivo, ele vai o tempo todo, além de humilhar, maltratar, ele vai pôr medo nessa mulher para que essa mulher não tome a atitude da entrada em um divórcio, né? Então, o que ele faz? O medo paralisa a pessoa. Então, ele vai pôr medo, ele vai falar para ela que ela não tem direito a nada, né? Se você largar de mim, eu vou te deixar sem nada. Se você largar de mim, eu vou tomar os filhos, né? E é um ponto fraco nosso, nós mulheres. Às vezes usa até o cachorro, né? Quer tomar o cachorro. Sim, eu já vi casos, né? Dele pegar o cachorro, levar embora, pôr no carro e ainda maltratar o cachorro e ainda mandar vídeos para a mulher, né? Com o intuito de judiar da mulher, de mostrar para ela, olha o que você fez, a culpa é sua, né? Então, muitas vezes, eles começam a deixar faltar coisas para as mulheres dentro de casa e tudo isso eles põem muito medo, né? Tipo, elas não sabem o direito delas, então elas acabam ficando nesse relacionamento, às vezes anos, às vezes uma vida inteira, com medo realmente de tomar atitude e dar entrada no divórcio. A mulher, quando pensa no divórcio, ela já fez muita coisa, né? Verdade. Então ela chegou talvez num ponto que ela sabe que se ela não sair, ela está colocando em risco a vida dela, dos filhos, ela precisa sair. Então ela precisa se preparar para sair também. Sim. Porque para onde ela vai? O que ela vai fazer? A não ser que seja um risco de vida, que ela tem que sair correndo, né? Mas o que ela começa a fazer? Que medidas ela começa a tomar? Eu sempre falo para elas assim, cada caso é um caso, né? Porque o casamento, as consequências do casamento, pelo menos referente ao patrimônio, ele vai acontecer de acordo com o regime de casamento que foi escolhido. Mas, por isso que eu falo para todo mundo, procure um advogado e faça uma consulta, porque ela vai analisar o seu caso específico, né? Ela vai ver qual é o teu caso hoje, qual regime de casamento vocês casaram, quantos filhos vocês têm, quem trabalha, os dois trabalham, tem casa própria, vai saber sobre tudo isso e vai poder te dar uma orientação específica. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Para vocês entenderem o que vocês realmente precisam ficar mais atentas, porque
As mulheres têm um costume, né? É o que eu falei no começo, ninguém casa com a intenção de se separar. Então, eu vejo que as mulheres hoje em dia deixam tudo muito nas mãos dos homens e elas não têm documentos de nada, nem de patrimônio, elas não têm cópias de documentos, elas não têm, às vezes, nem a certidão dos filhos, às vezes. Eu já conversei com algumas que falavam, fica tudo nas mãos dele, doutora, né? Então, eu falo assim, procure entender alguns pontos que são fundamentais. Tenha em mãos documentos pessoais de todas vocês, né? Nem que seja uma cópia, cópia dos documentos, matrículas de imóveis, se vocês tiverem, tenham uma cópia de tudo isso, não custa nada, tá ali, pega um documento, uma cópia e deixa isso com você, né? O dia a dia, algumas já me perguntaram muito assim, eu sofro violência psicológica, como que eu faço para provar isso, né? Se você vê que seu marido está te agredindo, está te batendo, tá mandando áudios, né, às vezes humilhando ou te ameaçando, salve isso, mande para alguém de sua confiança para isso ficar salvo, né? Tenha essas provas em mãos, porque eu costumo dizer que às vezes a gente vê algumas questões, né, no judiciário e a gente fala assim, não foi feita justiça. Mas não é que não foi feita justiça, é que não ganha na justiça quem tem direitos, ganha quem tem provas, gente. Então, você ter as provas em mãos é muito importante. Você ter a documentação de tudo que vocês têm é muito importante, porque o juiz está lá do outro lado da mesa e ele vai dar as decisões em cima das provas que nós, advogados, entregamos para eles, né? Então eu falo para elas, tenha a documentação de tudo, né? De tudo que vocês têm, tenha provas, às vezes vídeos de agressão, áudios de maus tratos, isso tudo é muito importante para a gente começar um processo de divórcio. É como a senhora falou, a gente confia na pessoa. Se você não confia, você não vai viver com essa pessoa. Tá ali dormindo na mesma cama, né? Todos os dias, né? Agora, identificou o abuso, viu que vai ser essa solução, começa a ter essas provas, né? Na questão da segurança, porque se ele identificar que ela está querendo sair, ela corre, inclusive, riscos, né? Em primeiro lugar, é a sua vida e dos seus filhos, né? Então, se você estiver tendo uma briga, tem várias amigas delegadas, né? E nós fizemos várias lives e sempre converso com elas. E é uma dica que eu sempre dou. Tá tendo brigas dentro de casa, evite o ambiente de cozinha, né? Que tem facas, né? Que pode ter objetos cortantes, esses tipos de coisa. Agora, realmente, viu que realmente tá com medo de que aquilo vai acontecer. Não, né? Pague para ver, Não pague, né? Para ver, sabe? Eu acho que, em último caso, saia mesmo, pegue seus filhos e saia do ambiente, chame a polícia, pede ajuda para vizinho, peça socorro, gente. Sobre as mulheres, né? O porquê que as mulheres entram num relacionamento abusivo e não só entram, mas permanecem ao ponto de chegar a esse ponto. Quem entende mais desse assunto vai dizer melhor, mas o abusador ele identifica sempre alguma coisa na mulher onde ele vai suprir e aí ele cria nessa mulher uma dependência e uma dívida impagável emocional. Sim. Né? Porque às vezes a gente fala, como é que essa mulher continuou vivendo nesse relacionamento? Porque tem aquelas que não têm recurso, não trabalham, mas tem aquelas que têm. Sim. Que inclusive ela sustenta esse homem. Muitos casos. Então eu queria que você falasse um pouco desse perfil, né? O abusador, né? Esse narcisista, muitas vezes, que tem esse transtorno, ou o abusador em si, parece que é o casamento perfeito com quem realmente tem aquela dependência emocional, né? A pessoa deposita nele, às vezes, uma expectativa de que ele é o meu salvador da pátria, né? Ele é o meu protetor. E ela não consegue mesmo se desvincular. Talvez porque ela sempre teve a carência de um homem, eu penso assim, que ela precisava de ter um homem por perto, buscou, né? Essa proteção de um pai, de um protetor. Muitas vezes esse homem já foi bom, porque eu falo que o abusador ele não chega batendo, né? O homem que ele é agressivo, o homem que é abusador, na hora de te conquistar, ele não te conquistou te batendo, né? Ele é lógico que teve, e tem talvez algumas coisas muito boas que fez por essa mulher. Então, muitas vezes elas carregam uma certa, uma relação de gratidão por tudo que um dia ele fez por ela, e aí ela se submete a passar por coisas que, como se fosse assim, né?
muito caro pelo que ele fez até, né? Você entende essa questão da balança, que nunca, né? nunca tem fim. Ela põe um valor tão grande naquilo que ele fez um dia e aí ela vai se submetendo a muitos sofrimentos, né? Muitas também, uma coisa muito importante de falar, que eu percebo nos atendimentos, nas consultas, é que muitas falam para mim assim: doutora, eu não tenho apoio nem da minha família para sair do meu relacionamento, porque as pessoas que estão em volta vê o meu marido como se ele fosse um gentleman, um homem maravilhoso, né? Um marido ideal. Porque na frente deles, né? Ele não agride, na frente deles, dos familiares, dos amigos, da sociedade, ele trata bem, né? Ele trata aquela mulher bem. Ele muitas vezes presenteia essa mulher, mas depois em casa só ela ouve, né? Tudo, só ela que está ali ouvindo tudo que acontece, né? Então, é bem complicado, porque muitas não têm esse apoio nem mesmo da família. Eu sempre oriento os meus clientes a buscarem uma ajuda psicológica, né? Porque realmente elas precisam desse apoio psicológico para passar por um processo de divórcio. Porque não tem nível social a violência, né? A violência é violência, Sim. Tanto na comunidade quanto nos palácios. Sim. A gente está falando de um transtorno que tem prazer em tirar a vida das mulheres. E é algo contra a família, eu diria, especialmente com as mulheres. Eu sei que não é um assunto tão gostoso da gente falar, né? Não é. E é claro que a gente também vem aqui falar de cases de muito sucesso, e é o que Deus criou para ser, os relacionamentos maravilhosos, casais, famílias, né? Só que aqui a gente está falando de um mal que é contra a família, inclusive. Sim, queria até que você falasse sobre isso, porque normalmente a mulher não vai embora também por causa dos filhos, né? Sim, ixi, eu acredito que hoje é o que mais toca muitas mulheres. O medo do sofrimento dos filhos sem o pai por perto, né? Porque é incrível, ele não pensa no que ele está fazendo com a mulher muitas vezes na frente dos filhos, mas ela pensa na dor do filho de ficar sem o pai. Você vê como que é situações, né? É o coração da mulher. É o coração, né? Eu falo, Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, né? Deus não se alegra de uma mulher ficar casada e ela ficar ali sofrendo o tempo todo e aquelas crianças também presenciando isso. Porque realmente é um trauma que você deixa nos filhos. Eu tive já vários divórcios que eu cheguei ao fim e sempre busco o melhor interesse para as crianças, porque as crianças têm que ser as que mais têm que ser protegidas nesse caso. Eles não têm culpa de nada, né? Nem mesmo a mulher, mas as crianças são os mais inocentes de tudo, os mais frágeis ali. E os pais são exemplos, são espelhos para os filhos, né? Então eles veem o pai fazendo aquilo com a mãe e aí é incrível que muitos filhos não querem depois ver o pai. E aí o que acontece que é muito perigoso? Os filhos viram todo aquele relacionamento onde a mãe sofreu, apanhou, foi humilhada, maltratada, né? De várias formas. E eles começam a pegar aversão ao pai, né? Eles começam a não querer ficar com o pai, porque eles viram tudo que o pai fez com a mãe. Você acha que um filho quer ver uma mãe sofrer? Você acha que um filho se alegra vendo o pai bater em uma mãe, xingando, humilhando, quebrando copo, batendo na parede, xingando essa mãe? Não se alegra. Então os filhos mesmo começam a querer a distância do pai. Então muitas falam para mim, doutora, meu filho não quer conviver com o pai, o que eu faço? Se eu separar dele, ele vai ter que passar finais de semana com o pai, e ele já falou para mim que ele não quer. Por quê? Porque ele já viu aquele pai agressor. Então ele já pegou um certo medo até do pai, né? Muitas mulheres não se separam por causa dos filhos, e eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, mulheres. Vocês sendo boas mães, tratando bem desses filhos, levando esses filhos na escola, tendo uma carteira de vacinação em dia, esses filhos estando bem alimentados, higienizados, vocês não vão nunca perder a guarda dessas crianças, né? Não importa a questão social. Eu não trabalho e ele tem dinheiro, né? É uma questão que muitas me trazem no escritório, e elas falam, mas eu não trabalho, ele tem muito dinheiro, ele vai tomar os meus filhos. Se você for uma boa mãe, cuidar bem dos seus filhos, não é o dinheiro que vai fazer com que ele tome seus filhos. Não é. O homem põe muito esse medo na mulher, porque esse medo vai paralisar ela e vai fazer com que ela não procure dar entrada no divórcio. Mas eu garanto para vocês que vocês não correm esse risco. Sendo boas mães e cuidando bem dessas crianças, não é por isso que vocês vão ter que ficar em um relacionamento abusivo.
com homens assim é muito difícil você ter um acordo amigável, né? É muito Normalmente vai ter que ir pro litígio. Sim. Como é que ela se prepara para isso, doutora? Muitas falam para mim assim, doutora, eu já até tentei em alguns casos, porque elas falam assim, doutora, eu não quero ir pro litígio. Eu quero fazer um acordo com ele, porque ele me ameaça muito se eu der entrada na justiça, que me ameaça de várias formas. Então, eu falo, não, vamos tentar então, já que você quer, a gente tenta um acordo. Mas, se você vê, os casos, principalmente com narcisistas e casos com homens abusivos, é muito difícil um acordo, porque eles querem sempre sair na vantagem, eles querem sempre de uma forma prejudicar a mulher. Ele quer sair assim, ó, com aquele ar de que eu venci, né? Eu saí melhor no divórcio, sabe? Então é muito difícil um acordo. Normalmente eles não vão querer pagar às vezes uma boa pensão para os filhos, né? Para quê? Para fazer com que essa mulher fique dependente dele o tempo todo, fique naquela situação de humilhação, tendo que pedir, ó, tá precisando de dinheiro para fralda, o dinheiro não deu, ó, e muitas vezes o homem tem condição de pagar mais, mas ali no acordo eles querem pagar o mínimo possível. Porque eles pagando o mínimo possível, eles sabem que vai deixar a mulher nas mãos deles, né? Com essa questão delas terem que ficar implorando, ligando, pedindo, né? E criar, com isso, não acaba esse vínculo, né? De dependência. Sim. Então, eu falo para elas que muitas vezes o único caminho é o litígio nesses casos específicos, né? Eu sou super a favor de acordo, desde que seja bom para todos. Sim. Né? Desde que seja uma coisa justa, de acordo com o que mais ou menos o juiz iria, por exemplo, decretar no divórcio. Mas quando a gente vê que não tem conversa, eu falo para ela, melhor caminho para a proteção sua e dos seus filhos é o litígio agora. Vai ser um momento de embate? Vai. Mas nós vamos ficar juntas aqui de mão dadas até o fim e vai ser o melhor para você e para os seus filhos, acredita em mim, né? Então ali o que acontece? Nós vamos provar para o juiz as necessidades dessa criança, as possibilidades desse pai, né? E chegar num valor mais justo de pensão alimentícia para essas crianças. Porque normalmente no acordo eles não querem pagar um valor justo, né? Às vezes no acordo eles não querem fazer a partilha de bens de uma forma justa, de acordo com o regime de casamento que foi escolhido. Então, na justiça, a partir do momento que a gente consegue detectar todos os bens, né, se é no regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens, onde todos os bens que foram adquiridos durante a união em conjunto, de forma onerosa, é 50% de cada um, o juiz simplesmente vai ver todos os bens, vai conferir tudo, né, e ele vai realmente dar partilha de 50% para a mulher, coisas que o abusador, o abusivo, o narcisista normalmente não quer fazer por livre e espontânea vontade. Ele acaba fazendo pela pressão, né, pela obrigação, por ter uma sentença de um juiz. Puxa vida. Em relação a partilhas de bem e a pensão, né? A gente sabe que, às vezes, o homem muito esperto e às vezes aquela mulher que confia muito, né? Às vezes ele mesmo já vai adquirindo bens, colocando nome de outras pessoas. A gente sabe que tem tudo isso, né, doutora? Tem. Queria que você falasse um pouquinho mais e também sobre a rede de apoio que, quando a mulher pensar em fazer, ela adquirir antes. Não fazer sozinha. A violência patrimonial é muito comum, né? Às vezes, muitas vezes, a mulher ficou ali naquele casamento 30 anos, se dedicando à família, aos filhos, acompanhando os filhos o tempo todo, né? Ou às vezes até trabalhou durante um certo período de tempo e hoje já não trabalha mais, né? Às vezes. E é muito triste ver que, às vezes, mesmo depois de 30 anos de casado, às vezes elas falam assim para mim, eu comecei a casar, quando nós casamos, nós não tínhamos nada, né? E hoje nós temos um império, nós temos muitas coisas. Então, é muito triste ver que depois de tudo isso, de tantos anos, né, de cumplicidade, ele vai chegar um certo dia e vai começar a tirar os bens do nome, né? Eu já vi casos onde ele começa, eu vou vender, ele já está com a intenção de separar, mas já começa, né? Eu vou vender a fazenda, você assina esse documento aqui que eu estou comprando uma maior. Mas não ia comprar maior, né? Ele pegou a assinatura dela só para realmente vender e nisso ele acaba usando esse dinheiro, finge que está pagando dívidas e desvia esse dinheiro para uma outra conta, para um outro CPF, alguma coisa nesse sentido, né? E daí começa a violência patrimonial, com o intuito de realmente prejudicar a mulher na hora da partilha.
né? Muitos fazem isso, muitos começam realmente a comprar bens em nome de irmã, em nome de mães, em nome da mãe, em nome do pai. Mas posso te dizer uma coisa, hoje em dia os juízes também não são bobos, né? Existe sim a teoria da aparência hoje, onde a gente consegue provar através de fotos, através de mensagens, de áudios, de conversas, de testemunhos de algumas pessoas que, por exemplo, assim, ele compra um carro e pôs o nome da mãe, mas quem anda no carro é ele. E a mãe teria condições de comprar esse carro? Não, a mãe é aposentada, recebe 4 mil por mês. Como ela iria comprar um carro de 500 mil reais? Então o juiz vai entender que aquele carro realmente, essa mãe não teria condições de comprar. E esse juiz vai acabar incluindo esse carro na partilha, né? Porque quem anda com o carro é o homem, né? Quem está na garagem, de que casa esse carro? É o homem. Então, quer dizer, realmente é deles, é patrimônio adquirido deles, né? Então, tem várias coisas hoje que nós, advogados, temos também como ir fazendo como se fosse uma estratégia para deixar tudo mais claro para o juiz, para fazer com que essa mulher saia menos prejudicada possível. Muitas mulheres não largam porque elas falam, hoje eu não tenho como me sustentar. Então, se você é uma mulher que está num relacionamento há anos e é dependente financeira dele, saiba que se você sair desse relacionamento, você tem direito à pensão alimentícia para você, temporária. Agora, se você já tem uma idade, né, mais avançada ou tem um problema de saúde muito grave que te impede de trabalhar, pode ser com que o juiz estabeleça até mesmo uma pensão vitalícia. Né? Eu tenho um caso já que eu peguei de uma senhora, ela já tinha 59 anos, ela não teria mais como trabalhar, ela não tinha mais como sobreviver. E nesse caso o juiz estabelece sim uma pensão vitalícia para ela. E tudo isso que a pessoa sofre depois, e as ameaças que ela recebe, inclusive, quando ela tem filhos, né? Quando ela é jovem, tem filhos, tem aquele problema socioafetivo, que se ela casa de novo... Tem, inclusive, pessoas que dizem, olha, não casem, né, com uma mulher que tem filhos, porque senão se separa e você vai ter que ficar obrigado a pagar pensão para essas crianças. Eu acho que as pessoas têm que tomar falar sobre isso. Sim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que vê hoje nas redes sociais. Algumas informações, gente, realmente eu acho que é mais para polemizar do que não são realmente reais, de acordo com o que está na lei. O reconhecimento socioafetivo, né, o homem, ele pode sim, ele vai lá casar com uma mulher e ele pode ser que tenha um dia que se responsabilizar pelo filho dela, desde que um dia ele reconheceu esse filho como pai socioafetivo. E o reconhecimento de filiação socioafetiva não é tão simples e tão fácil assim. Até porque a criança já tem um pai, né? Sim, primeiro que a criança já tem um pai. Segundo, vamos supor que essa criança tem um pai que não é presente, né? Ele não pode ir lá daqui a um ano e falar, eu quero reconhecer esse filho como meu. Não é simples assim, precisa de ter um tempo de convivência entre os dois. Os dois têm que ser vistos como pai e filho pela sociedade. Você entende? A não ser que também tenham um bom tempo já de convivência e eles vão lá no cartório e falam, eu reconheço. E é uma decisão do homem, né? Quer, e o pai e o cara também quer. E essa questão de não ter esse reconhecimento em cartório e algumas pessoas acharem que ele não reconheceu aquele filho em cartório e ele vai ser obrigado a pagar pensão, gente, isso é pura mentira, né? Então é totalmente desnecessário esse tipo de informação, porque é um desserviço, né? Não é verdade. Se ele não teve o reconhecimento desse filho como pai socioafetivo, tem que estar lá, ó, no RG da criança vai estar, mesmo que esteja o nome do pai, vai ser incluído o nome dele como pai socioafetivo. A partir daí, sim. A partir daí, caso venha se separar, essa criança tem direito sim à pensão alimentícia. Mas sem isso, gente, não existe essa questão. Os homens não precisam ter esse medo. Isso é muito importante esclarecer, né? Enfim, eu queria que você desse aqui um conselho, primeiro para as mulheres, para elas terem um pouco, né, de acolhimento em si, porque sim, é um momento de dor e que ninguém entende. Às vezes nem a própria família. Às vezes você nem conta para as pessoas. Ninguém merece viver num relacionamento assim, né? Então, é uma fase, mas vai passar também. Sim. E muitas pessoas, quando termina o processo de divórcio, dali a algum tempo, me mandam mensagem e falam, ai, doutora, como eu tô feliz hoje. Por que eu não tive coragem de fazer isso antes? Né? Quantos anos de sofrimento. Hoje eu vejo que eu não precisava ter passado por tudo que eu passei.
Exatamente. Então eu fico feliz de ouvir esses relatos, de ver que hoje elas estão bem, né? Eu às vezes abro caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, às vezes faço perguntas e muitas falam, ai, se eu soubesse a vida que eu estou vivendo hoje, como eu estou feliz com meus filhos, ou refiz minha vida, né? Existem homens muito bons ainda, que sabem tratar mulheres bem, que dão valor, né, na mulher que eles têm, né? Então você não precisa terminar a vida ao lado de um homem que te maltrata. Sim. E outra, reconhecer que fez uma escolha errada não é um crime. Todo mundo pode fazer uma escolha errada. E é o que eu te falo. Como é que a gente vai saber? A pessoa não está escrito na testa que ela é uma abusadora. Sim. Pelo contrário, ela se apresenta como um príncipe. Daí a importância na hora de escolher, né, doutora? Sim. De prestar atenção aos sinais. As pessoas vão dando sinais. É que no começo do relacionamento, como nós já falamos aqui, eles se mostram muito bons pra gente, né? Eles se mostram como se fosse o marido ideal, né? O namorado perfeito, né? Eles querem agradar. O momento da conquista, eles não são assim. Muitas vezes o homem, quando ele se sente confortável, né? Ah, ela já tá apaixonada, ela já quer casar comigo. Ou então, quando está casado, que ele começa muitas vezes a tirar a máscara. Sim. E mostrar quem realmente ele é. Ou, às vezes, eu não quero mais. E aí, o fato dele não querer mais, ele começa a judiar da mulher com intenção até de covardia da parte dele de pedir o divórcio e fazer com que a mulher peça também. Né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Para ser levado em consideração. Verdade. Então, está chegando ao final, doutora, mas ainda eu queria que você deixasse, né, uma mensagem final, suas considerações, seus contatos. Sim. E eu queria já agradecer, né, desde já. Obrigada. Filha. Foi muito valioso esse tempo nosso aqui. Espero que você volte para a gente continuar, viu? Sim, volto sim. Sempre que precisar. Eu fiquei muito feliz. Obrigada por estar aqui. Fico muito feliz em trazer mais informações para as mulheres, né? Meu recado para elas é: seja feliz, né? Busque sua vida com qualidade de vida. Você tem direitos. Não fique em um relacionamento por falta de saber os seus direitos, né? Busque saber os seus direitos. Minha rede social é @VanissaBorim, com W. E lá eu disponibilizo para vocês vários vídeos, vários reels, coloco caixinhas de perguntas, tiro dúvidas de vocês diariamente. E saibam dos seus direitos, não tenham medo, né, diante de algumas ameaças. Não fique nesse relacionamento abusivo. Né? Busque a sua felicidade. E, gente, quantas informações, né? Esclarecimento sempre é bom e esse é muito necessário. E eu quero dizer para você, mulher que está passando por isso também, em casa, eu acho que a gente não tem que ficar em nenhum lugar que não nos queira bem, Sim. né? Porque a gente tem que ter, em primeiro lugar, eu não falo nem só o amor próprio, né? Mas eu acho que é a dignidade, né? A gente tem um Deus que é grande, que é tão poderoso, que é o nosso Pai, que nos criou para que a gente tivesse vida, né? E se pessoas ou lugares não nos aceitam, se aquele lugar não cabe a gente está sendo tratada dessa maneira, então cabe a gente se retirar. Tomar atitude. Não ficar esperando que alguém faça isso por nós. O narcisista, Sim. a doutora sabe, de alguma forma ele vai te descartar. Às vezes ele não tem coragem de ir embora, mas ele já está te descartando aí na sua casa. Já está traindo, já está te traindo, já está te trocando por outra. E ele faz isso não é porque é você, ele faria isso com qualquer uma. Né? O mais importante é a gente sentir e saber que aquilo não tem a ver com a gente, não é você. É porque ele é assim. Então, poderia ser outra no seu lugar que ele ia fazer a mesma coisa. Então, essa questão, às vezes, da mulher se sentir muito culpada, achar que, eu errei, porque a mulher também tem essa questão de se sentir muito culpada, Sim. né? Não se sinta culpada. Tudo isso que a doutora falou aqui hoje, eu tenho certeza que vai te fortalecer, vai te ajudar a sair desse lugar. E você procurar ajuda. A gente tem pessoas extraordinárias, a doutora Carolina Leão, Sim. né, que tem tantas informações ali para te deixar consciente do que está te acontecendo. E também tem a fé em Deus, que é a mais importante, que é aquela que lá num cantinho, às vezes quando você não tem condição de pagar um médico, um psicólogo, mas ele te ouve. Então é muito importante também fazer isso. E eu tenho certeza que você em casa hoje vai ficar consciente e a gente está aqui com muito amor para te ajudar.
né? Esse é um assunto que particularmente toca o nosso coração. Sim. E a gente quer muito te ajudar, então a gente espera de verdade que você saia aí desse lugar, viu? Eu quero desejar para todos vocês um ótimo domingo, uma ótima tarde, uma ótima semana também, um grande abraço. Quero te pedir para seguir a doutora, o arroba dela vai ficar aqui, o programa Ressoar, o meu também. Nos siga, mande até sugestão de outros assuntos que vocês queiram aqui. Sim. Um grande abraço, viu? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Vanessa, que privilégio te receber aqui no nosso programa e ainda mais falando sobre um assunto que é tão importante e que é tão delicado para as mulheres, né? E se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube, beleza? Começa agora mais uma edição do Descomplica Ressoar, que vai trazer um assunto muito importante, a diabetes. O Dr. Antônio Sproisse vai te dar dicas de como prevenir. Importantíssimo, hein? Bora lá? Oi pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar com vocês aqui no Descomplica Ressoar. Eu sou o Dr. Antônio Sproisse, clínico geral, médico de família e sou apresentador do quadro Você e o Doutor, do programa Hoje em Dia da Record TV. E hoje o tema é imperdível, gente. Eu vou falar sobre diabetes. Só para lembrar que existe o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, tem o diabetes gestacional, que é aquele da gravidez, tem o diabetes insípidos, mas eu não vou entrar em detalhes nesses tipos todos de diabetes. Hoje o assunto é diabetes tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, ele pega em crianças e adolescentes e é caracterizada como uma doença autoimune, porque o nosso corpo faz anticorpos contra o pâncreas, que é a glândula que produz o hormônio chamado insulina. E essa insulina é que abaixa o açúcar do sangue. Como eu não tenho insulina, o meu açúcar sempre vai ficar alto no sangue. Então, quem tem diabetes tipo 1, ou é criança ou é adolescente, e tem que tomar insulina, porque o corpo não produz insulina. O diabetes tipo 2, ou diabetes do adulto, o adulto, nós temos insulina, mas ela não funciona. E já já eu vou explicar por quê. Então, essa é a diferença básica, o tipo 1, crianças e adolescentes, e o tipo 2, diabetes do adulto. O adulto, nosso pâncreas, ele produz insulina normalmente, só que essa insulina, ela tem um probleminha que ela não entra na célula. Por quê? Porque a gordura do nosso corpo faz hormônios chamados adiponectinas, que aumentam a resistência dessa insulina. Então, a hora que a insulina quer entrar na célula, a resistência está aumentada, ela não entra, não consegue entrar. Isso faz com que o açúcar fique muito alto. E se você quiser saber de um número que é preocupante, hoje no Brasil nós temos 1 a cada 10 brasileiros com quadro de diabetes tipo 2. Mas por que o tipo 2? Porque 90% dos casos de diabetes no Brasil pertence ao tipo 2. Pertence ao adulto, porque nós adultos estamos fazendo algumas coisas erradas. Tipo o quê? O excesso de peso. Aí você fala, doutor, vai falar tudo outra vez de excesso de peso. Mas sabe o que quer? Quanto mais a gente fala, mais você vai entender. Então, voltando um pouquinho. O diabetes tipo 2, ele começa devagar, você vai medir teu açúcar no sangue, que é chamado glicemia, ou hemoglobina glicada, ela começa a subir devagarzinho, aí você ganha 1 quilo, aumenta mais, ganha 2 quilos, ganha 10 quilos, né? Tem gente que vai no consultório, doutor, incrível, em 5 anos eu ganhei 10 quilos, e agora? Então lembra que eu vou falar, nunca seja imediatista, a gente tem que fazer as coisas com calma. Então vamos devagar. Então quando o açúcar começa a subir, você ganha peso, muitas coisas também podem acontecer no teu corpo. Você vai tirar a pressão, ela está alta. Aí o teu diabetes começa a aumentar demais. A gente tem que tratar, a gente não pode deixar você assim. E como que eu faço o diagnóstico então, doutor? Tem que medir o açúcar no sangue chamado glicemia, ou hemoglobina glicada. Se ela estiver acima de 140, ou hemoglobina glicada acima de 6, você já tem diabetes e a gente tem que tratar. Mas o ideal para nós médicos é começar o tratamento quando você tem pré-diabetes, quando você não tem ainda, mas você tem tendência a. Então, sedentarismo, quais são os fatores de risco, né?
O sedentarismo, a obesidade, quando você começa a comer tudo errado. Mas dá um exemplo de comer errado. Por exemplo, eu vou colocar no meu prato muito carboidrato. E o que é carboidrato? O carboidrato é tudo aquilo que entra no meu corpo e vai se transformar em açúcar. Então, farinha, arroz, feijão, legumes, pão em excesso, refrigerante. Aí você fala, mas doutor, arroz, feijão é o prato do brasileiro? Claro, e é muito saudável, mas depende da quantidade que você põe no prato. Eu vejo pessoas comendo arroz e feijão, meu Deus, parece que aquele bolo de coisa você vai medir, teu açúcar já subiu. Então toma cuidado, seja comedida, seja comedido. Vamos colocar 2 colheres, para aquela coisa de comer muito rápido também. Então, os fatores de risco são esses: comer em excesso, bebida alcoólica, o sedentarismo. Aí você já ouviu falar e vai falar para mim, esse médico não sabe de nada, porque se eu tomar 1 copo de vinho por dia faz bem, faz mal. Você que tem uma predisposição a diabetes ou diabetes, você não deve beber bebida alcoólica. Lembra, procura uma nutricionista, procura o seu clínico, faça exames. Se necessário, nós vamos dar remédio para você. Tem tratamento e tem como você fazer a prevenção. A minha dica de hoje é prevenção. Atividade física, nutrição balanceada, procurar ajuda e fazer exames, hein? Espero que vocês tenham entendido essas dicas e tudo sobre diabetes, que é bacana esse tema, hein? Forte abraço, fica com Deus, hein? Até o próximo tema. Tchau! E esse foi o programa Ressoar de hoje. Deixa eu perguntar, vocês gostaram? Porque eu gostei muito. Se você quer assistir a esse programa novamente, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar aí por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: o fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Desta vez de forma assim mais inteligente. O poder do recomeço é uma dádiva, viu? Meu povo, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá!